Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje eu estou com a presença ilustre da Thaís Leal. A Thaís Leal é do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, tem 32 anos, é mãe de 3 filhos e é casada com o Marlon. Ela vive hoje em Portugal, tem mais de 100 mil seguidores e é uma influencer. Thaís, muito obrigado pela tua presença. Prazer enorme te receber aqui. Vamos querer conhecer um pouquinho da tua história. Maravilha, Fábio. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui participando, poder contar um pouquinho ali da minha trajetória, da minha história, para o pessoal conhecer um pouquinho também de como é, né, chegar aqui em Portugal e dar esse pontapé inicial aqui na sua jornada aqui. Muito bom, muito bom. Vamos começar já falando de agora, né? Você, no caso, chegou em Portugal em 2021, foi isso? Sim, exato. Em outubro, exato. Outubro de 2021, nós chegamos no dia 23 de outubro. Certo. E como que vocês chegaram a essa decisão, Thaís? Essa decisão da família de Portugal que a gente quer ir. Como é que foi isso? Então, Fábio, tudo começou quando nós decidimos proporcionar um futuro melhor para os nossos filhos, né? Como você falou, nós temos 3 meninas, que agora é um de 7, um de 5 e um de 4. Então, o nosso objetivo maior aqui em Portugal, ou para onde nós escolhêssemos ir, era realmente proporcionar ali um futuro e uma qualidade de vida melhor. E aí nós aproveitamos que na época já tinha um parente nosso morando aqui, que também tinham filhos, e sempre nos dizia, sempre nos passava ali tudo que as crianças conseguiam ter aqui, sabe? Sobre o ensino de qualidade, sobre ter qualidade de vida, sobre você não precisar pagar muito caro numa escola para que o seu filho tenha um ensino de qualidade. Então, o nosso objetivo maior sempre foi esse, sempre foi proporcionar um futuro para os nossos filhos. E nós vimos nisso em Portugal, sabe? De ter essa segurança, porque nós viemos do Rio de Janeiro e a gente sabe que está cada vez mais difícil, seja em qualquer estado, não dizendo que Portugal é o país mais seguro do mundo, não, mas em relação ali a essa diferença, se a gente colocar na balança, realmente a gente tem segurança aqui, principalmente para criar os filhos. Então, essa foi a decisão, de proporcionar um futuro de vida melhor ali para eles, com segurança, com qualidade de vida e para que eles tenham um ensino melhor. Muito legal, muito legal. É curioso o que você está falando, Thaís, porque cada pessoa ela tem uma razão específica, né? Com vocês foi a questão em especial ali a qualidade de vida, somado ali a questão da segurança com a educação para as crianças, né? Existem outras pessoas que procuram Portugal por questões afetivas, familiares, né, que têm antepassados, ou por questão histórica, ou por questão religiosa também, muita gente procura. Outras pessoas porque entendem que Portugal, dentro da Europa, é um país que tem, vamos dizer assim, uma menor diferença em relação ao Brasil, culturalmente falando, né, de impacto. Outras por conta do fator do idioma, né, porque querendo ou não, é português, apesar das diferenças, é um impacto muito menor do que chegar numa Inglaterra da vida, ou numa Irlanda da vida, que é o inglês, ou um alemão, né, ou um francês e tal. Então, isso é muito interessante, porque, conversando com você, é um retrato daquilo que a gente convive diariamente. Cada pessoa tem o seu motivo, cada pessoa tem o seu porquê. E o de vocês foi ali, principalmente, um foco para as crianças, né? Exatamente, Fábio. E assim, claro, tem muita gente que vem, né, por essa questão ali de ser o mesmo idioma e ter mais facilidade também, ou porque tem ali antepassados e vem ali já de descendentes portugueses e tudo, então tem essa facilidade de se regularizar aqui também. Então a gente sabe que para o imigrante que vem ali sem ter essa questão ali de nacionalidade e tudo, é difícil, né? É difícil porque a gente precisa se regularizar, isso leva tempo. Então, realmente, assim, cada um tem ali o seu motivo para estar aqui em Portugal, né? Então, alguns, de repente, também por decepções que já tiveram no Brasil em relação ao trabalho, em relação ao cotidiano ali, em relação à segurança mesmo. E o nosso foi esse, né? De criar ali os nossos filhos aqui. É claro que até para nós, como pais, tem sido melhor também. A gente conseguiu aqui
assim, avançar na nossa vida profissional de uma forma que eu não tinha essa perspectiva no Brasil, sabe? E chegando aqui, a gente conseguiu, assim, N fatores para que a gente consiga alavancar a nossa vida profissional. Então, foi bom para as crianças e foi bom para nós como pais também. Legal, legal demais. Quando vocês chegaram lá em outubro de 2021, vocês foram direto para qual região de Portugal? Para qual estado, distrito? Sim, sim, nós viemos direto para Leiria, aqui para Porto de Mós, nós moramos numa vila de Leiria, que é bem interior mesmo, sabe? É bem assim, pacato, é bem tranquilo, e é algo que nós procurávamos. Eu amo morar no interior, eu não gosto dessa questão de grandes cidades, barulho, trânsito ali, eu não gosto. Então, vindo do Rio de Janeiro, que era basicamente esse jeito, nós já procurávamos algo que fosse assim mais calmo, mais tranquilo, mais seguro para as crianças. Então, nós moramos exatamente no centro dessa vila e temos aqui acesso a um parque verde, temos acesso aqui a várias coisas que eles podem estar fazendo. E viemos direto aqui para Porto de Mós mesmo. E moramos aqui, já vai fazer direto para cá. Nós nem passeamos em Lisboa. Eu fui conhecer Lisboa, deve ter 1 ano e pouco, mais ou menos. A gente não conhecia a cidade de Lisboa. Nós viemos do aeroporto direto aqui para Porto de Mós e moramos aqui, já vai fazer 3 anos. Que legal. Isso também é uma questão rara, porque muitas vezes as pessoas vão, né, vêm para um lugar e mudam. É muito comum haver essa mudança interna, né? Já existe a mudança Brasil para cá, isso é a primeira, né? Mas ainda assim, muitas vezes acontece uma mudança interna, né? Você já foi direto, mas foi alguma dica de alguém específico dessa região? Foi exatamente, sim, foi exatamente esse parente nosso que já morava aqui. Então foi, entre aspas, mais fácil da gente já, tipo, vamos para onde? Ah, vamos para lá, vamos para Porto de Mós. E foi fácil pela questão da escolha do lugar, porque a gente não teve basicamente ali que procurar, né? Nós já viemos para cá porque eles já moravam aqui. Então, aos nossos olhos, seria mais fácil da gente se estabilizar aqui. Quando, na verdade, foi mais fácil pela questão de chegar aqui a esse lugar, mas foi difícil porque nos foi prometido, sabe, várias coisas durante o planejamento, e é o que acontece com muitas pessoas, com muitas famílias, principalmente famílias que vêm com criança. A gente acredita, a gente confia. Foi prometido em relação Em relação, assim, Fábio, sim, exato. Por exemplo, a trabalho, né? Nos disseram que não precisávamos nos preocupar com o trabalho, porque a nossa preocupação era trabalho, principalmente porque temos 3 crianças, né? Então, além de pensar em nós, a gente tem que primeiramente pensar nos nossos filhos. E aí, a gente veio confiando que já estava certo de ter trabalho para mim, de ter trabalho para o meu esposo, de já ter um apartamento que estava em reforma nos aguardando. Então, foi prometido N coisas que nós viemos nessa confiança. E que quando chegamos aqui não era nada do que foi passado. Então, foi onde que a gente passou um período realmente bem difícil. O nosso primeiro ano aqui foi muito difícil. Caramba, isso é uma coisa muito legal você falar, porque traz traz o mundo real para as pessoas, né? É muito importante que a pessoa, ao fazer um projeto de imigração, ela esteja muito amarradinho, muito calcado nas coisas. De preferência, se for, por exemplo, contratos ou até imóveis, já ter o contrato assinado. Se tiver um procurador, melhor ainda, né? Ou, naturalmente, uma agência, né? Uma imobiliária, algo que você possa ter a quem cobrar. Exatamente. Né? A gente tem que ter a quem poder cobrar. Quando às vezes, não, vai aqui, vai ali, vai dar certo. 3 filhos, pode colocar tudo a perder, né? Graças a Deus deu tudo certo para vocês. Mas quantas pessoas a gente ouve que tive que voltar? Né? Muita gente. Eu tenho um conhecido bem próximo que ele chegou no aeroporto. Não, vou te buscar no aeroporto e tal. Cadê a pessoa? Nossa. Você tem noção? E era a pessoa para levar para casa que ele ia morar. Aí ele falou, minha esposa, 2 filhos, sendo um filho, na ocasião, criança, e eu não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. Simplesmente não tinha para onde ir. Olha que loucura. E isso acontece, infelizmente, muito. Todos os dias acontece, né? Todos os dias, Fábio, todos os dias. E assim, na época também, a gente foi tão difícil, por quê? Porque quando a gente vem confiando na palavra de alguém, você acredita que aquela pessoa realmente ela vai te ajudar.
E aí, quando chegamos aqui, nós nos vimos desesperados, sabe? Porque, a princípio, quando nós fomos ver ali a questão do apartamento, que estava, né, no nosso nome, que estava aguardando ali para finalizar a obra, tinha uma lista de espera com mais de 40 pessoas. Ou seja, Meu nós não éramos Deus. os únicos, sabe? Tinham mais outras 40 famílias também aguardando na lista de espera, para o senhorio decidir quem Quem que seria, ia morar ali? quem seria o Meu escolhido. Deus. Foi desesperador. Nós ficamos quase 3 meses dentro de um quarto. Eu, meu esposo e as 3 crianças. E eu chorava todos os dias, mas assim, em momento algum eu pensei em voltar. O meu esposo falava várias vezes, Thaís, porque como pai, né, o pai de família ali tem essa responsabilidade, e ele dizia, Thaís, vamos voltar, a gente tem a nossa casa própria no Brasil, a gente reconquista tudo. E eu falei assim, não, nós chegamos até aqui, então a gente vai enfrentar o que tiver que enfrentar, e vamos vencer, né? Porque é só uma fase, sabe? Essa fase de adaptação e tudo, e as coisas vão se organizar. A todo momento eu tinha essa fé que as coisas iriam, essa certeza que as coisas iriam se ajeitar. E aí, graças a Deus, foi um período difícil, porém, hoje, olhando para toda a nossa trajetória, eu, assim, passaria por tudo novamente, porque eu sei que é um aprendizado, sabe, Fábio? É uma experiência. E eu sempre falo que quando as coisas elas vêm muito fáceis, né? Eu, por exemplo, tenho vários exemplos de pessoas que vieram para Portugal, conhecidos meus que vieram com tudo muito fácil e chegou aqui e não deu certo e decidiram voltar. Por quê? Porque achou que ia ter a mesma qualidade de vida em questão de trabalho, por exemplo. Tem muita gente que não vem com essa mente aberta de que aqui você tem que se reinventar. Então, nem sempre você vai conseguir trabalhar na mesma área que você trabalhava no Brasil. Então, elas vêm com esse pensamento e acaba que não dá certo. Vem, às vezes, com muito dinheiro, mas a mentalidade não está forte para a imigração. Então, é onde que a gente manteve essa mentalidade muito forte, com muita fé, e a gente foi em busca ali de alcançar todos os dias um pouquinho. Muito legal. Pô, que história fantástica, fantástica. Você falou aí coisas que são a mais pura verdade. Existem pessoas, por exemplo, que pegam tudo que tem no Brasil, vendem, ou seja, se capitalizam, né? Trazem Sim, dinheiro. Só que se elas não tiverem uma mentalidade adequada, o dinheiro delas derrete. exatamente. Se elas entrarem com a cabeça de, eu vou fazer turismo primeiro, depois eu procuro trabalho, o dinheiro vai embora, porque ela vai ter a cabeça de turista. O turista, para o turista, todo lugar do mundo é maravilhoso, porque ele só vai no lugar bonito. Eu nunca vi eu nunca vi um turista falando, poxa, então, sabe aquele ponto turístico lá? É feio. Não existe isso. O turista ele só experimenta o que há de melhor em cada país. Só que a gente não, a gente enfrenta o mundo real, né? Quem mora, né? Quem mora Sim. enfrenta o mundo real. Então a mentalidade é outra. Você está perfeita nisso e é uma verdade. É uma verdade. E com o câmbio que a gente tem, né? De real para euro, subindo sempre, derrete qualquer reserva financeira, ela vai derretendo com os meses, né? E se a pessoa não vira a chave para ter uma renda em euro, dificilmente ela consegue se adaptar, né? E você falou uma outra coisa muito interessante. Às vezes a pessoa chega, vai trabalhar numa situação que não é a área dela, mas ela precisa entender que ela vai precisar mostrar um pouco além. Ela vai ter que se aguentar muita coisa, porque ela pode chegar até a posição que ela tinha antes, mas vai demorar um pouquinho, porque ela precisa fazer um pouco mais de força por ela ser estrangeira. Pelo fato dela ser estrangeira, ela precisa provar um pouco mais, gerar mais confiança, né? Exatamente. E sem contar também que, além dela, tem outras pessoas de outras nacionalidades também concorrendo para a mesma vaga. Então, é onde que ela tem que se doar ao máximo. Além de ser, às vezes, uma área nova que ela está trabalhando, ela tem que se doar ao máximo de 200% para ficar com aquela vaga. Por quê? Porque tem muita gente querendo trabalhar, é o que eu sempre falo. Trabalho tem bastante, sabe? Só que tem muitas pessoas que chegam aqui e querem ficar escolhendo. Olha, tem trabalho no mercado. Eu não quero porque trabalho fim de semana. Tem no lar de idosos. Não quero trocar fralda. Tem na limpeza. Não, eu não sei fazer limpeza. Então, assim, não dá para escolher, sabe? É o que eu falo assim, quando você chega num país, você tá
recomeçando a vida. Então, qualquer oportunidade de emprego que aparecer para você ganhar em euro, você tem que agarrar essa oportunidade. Não quer dizer que você vai ficar naquele emprego para sempre. Sabe, muitas pessoas parecem que vão aceitar aquele emprego e vai ficar nessa mesmice para sempre. Não é. É você ter a mente aberta para aceitar aquilo ali, é uma fase, e claro, pensar em cada vez mais melhorar e arrumar algo ali que goste, ou algo da mesma área, enfim. Sim, uma coisa muito interessante isso, porque, por exemplo, nós brasileiros, a maioria, né, não falamos inglês, né? Então, qualquer área de atendimento a público aqui, você vai usar inglês. Exato. Porque você vai atender algum turista, algum ou residente, mas que é estrangeiro. Então, o inglês ele é muito importante em Portugal, né? E às vezes a gente vai concorrer com o nativo, o que já fala inglês. Aqui para eles é super normal, né? Porque eles já vêm aprendendo inglês desde a escola. Eu sei porque os meus filhos aprendem o inglês e eles já chegam aqui falando inglês e fazendo perguntas em inglês. Isso é normal para eles. Para nós que não é, né? Então, assim, quando chega aqui, se você estiver concorrendo com alguém que já tenha o inglês, por isso que eu falo, é de extrema importância se já conseguir vir com curso de inglês, pelo menos o básico para você saber desenrolar ali. Com habilitação também, que eu considero importantíssimo vir com habilitação. Eu, por exemplo, estou passando um perrengue, porque a gente mora no interior, eu estou tirando a carta de condução agora, porque eu tomei coragem, poderia ter tirado antes, mas confesso que tive medo. E tô tendo que tirar, por quê? Porque a gente mora aqui e não dá para contar com o transporte público, sabe? Então eu preciso desenrascar, né? Como é falado aqui, a gente precisa desenrascar, não dá pra gente ficar dependendo sempre de alguém. Então, quando a pessoa ela vem principalmente morar no interior, ela tem que ter essa mentalidade também de já vir com habilitação. Porque precisa, é necessidade, não é nem luxo ter um carro aqui, porque o carro aqui realmente ele é muito acessível. Razoável, né? É um Exato. Acessível. Sim, exato. E aí é preciso ter. Eu sempre bato muito nessa tecla também lá nas minhas redes sociais falando sobre isso. Sobre planejamento, se planejar, fazer check-up médico e tudo, planejamento financeiro e também essa questão de já vir com habilitação. Sem dúvida, sem dúvida. É uma dica bem interessante mesmo. É importante até dar um alerta para o pessoal. Houve recentemente um acordo entre Brasil e Portugal de que as cartas de condução brasileiras, né? CNH brasileira, pode ser usada em Portugal, porém não pode para atividade remunerada. Então, uma pessoa que quer, vou então pegar minha carta de motorista e vou dirigir no Uber, não vai poder, vai ter que transformar na portuguesa. Exato. Para transformar na portuguesa, a pessoa já tem que estar com autorização de residência ou ser cidadão português ou europeu, que seja, né, para poder fazer essa mudança. Mas é bem interessante essa dica, sim, da pessoa já chegar, porque aí ela, pelo menos, deslocamento, ela consegue. Exato. Pelo menos, sem dúvida. Eu falo nessa questão mesmo do deslocamento e principalmente se vem para o interior. Porque aqui, por exemplo, o autocarro aqui são 3 de manhã e 3 da tarde. Então, não dá para você contar. Sem contar que é só, assim, daqui para Leiria, por exemplo, que é da nossa vila, que nós moramos para o centro de Leiria. Não tem muita ali variedade de destinos. Então, é muito importante, realmente. É mais ou menos quanto tempo de distância? De Leiria, daqui... Por exemplo, quando nós vamos de carro, é no máximo uns 20 minutos, porque são 17 quilômetros daqui para o centro de Leiria. Só que quando vai de autocarro, é todo um tour. Leva uns 40, 45 minutos. Velhinho subindo. Passa por várias vilas até chegar em Leiria. Legal demais, legal demais. A família da minha esposa, curiosidade, né? A família da minha esposa, né? A origem portuguesa dela é de Leiria também. É da região de Leiria. E agora uma questão, até para o pessoal que está nos assistindo aqui poder tirar essa dúvida. Você buscou o interior de Leiria, né? O impacto no custo de vida foi muito interessante para você? Porque, por exemplo, o valor de arrendamento médio, não precisa ser específica, mas ele, em relação a Lisboa, em relação ao Porto, é bem abaixo? É bem menor. É bem menor, sabe? Por exemplo, hoje em dia, nós já moramos aqui nesse mesmo apartamento, é um T2. Quando a gente fala o valor que a gente paga, ninguém acredita, porque hoje em dia tá, assim, surreal, subiu muito, mas mesmo assim você ainda encontra, por exemplo, aqui hoje em dia você ainda consegue encontrar um T2 por 500, 550, quanto que isso é o preço de um quarto, muitas das vezes,
nas grandes cidades, sabe? Sim. Então, hoje, nós pagamos aqui nesse T2 370 euros. No centro da vila, exatamente no centro, sabe? Então, assim, é um achado, porém, a gente tem que pensar que já vai fazer 2 anos, e mesmo assim, na época também já foi bem em conta. Então, é claro que se a gente for comparar com Lisboa e Porto, o valor tá surreal. Eu tô vendo no centro de Porto, no centro de Lisboa, 1.000 euros um T2. Então, assim, é metade ali, se a gente for parar para analisar, dos valores hoje em dia. Até Ou mais. até mais, ou até mais. Então, é o que eu sempre falo, é difícil encontrar arrendamento mais em conta? É muito difícil, porém não é impossível. Então, a pessoa ela tem que também ter essa mentalidade de preferir, por exemplo, mais o interior. Por isso que vir com habilitação, porque não dá para depender de transporte público, então tem prós e contras. Mas se você parar para analisar no valor do ordenado e tudo, se você conseguir um arrendamento mais em conta, você consegue muito mais coisas com o restante dos valores ali, sabe? Então, o segredo é pagar o mais em conta possível no arrendamento. Sem dúvida. Hoje, sem sombra de dúvida, o que mais impacta o custo de vida da família é o custo com habitação. Sim. Sem sombra de dúvidas, hoje é o que Portugal tem sofrido mais, fruto de muita coisa, né? Falta de novas construções, né? Muita coisa aconteceu aí ao longo dos últimos anos que fizeram com que a oferta aumentasse e a demanda aumentasse e a oferta de imóveis fosse pequena. Sim. Né? Então, uma centralização muito grande em Lisboa e Porto. Um exemplo, você está em Leiria. Leiria é, sei lá, dependendo da região, é 30 minutos de Lisboa. Dependendo da região que você está de Leiria. Sim. É muito perto, muito acessível. Então, às vezes, a pessoa consegue trabalhar em Lisboa e morar em Leiria, por exemplo. E exatamente. E assim, se a gente for parar para analisar, Leiria está no centro, né? Se você vê pelo mapa, ele está no centro. Então, tipo, eu posso ir para Lisboa, eu posso ir para o Porto, eu posso ir para Aveiro, eu posso ir para Coimbra. Daqui para Coimbra é 40 minutos pegando a autoestrada. Então, assim, tem muitas possibilidades. E sem contar que essa questão, igual você falou ali, de ir trabalhar num local que seja 30 minutos, 40 minutos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu passava 3 horas no transporte público para chegar no meu trabalho. 3 horas para ir, 3 horas para voltar, sabe? Então, assim, hoje em dia, a Portugal é tão pequeno que você consegue ter essa mobilidade ali para onde você quer ir. Eu sou natural do Rio de Janeiro também e morava em São Paulo. Então, quando eu ia visitar minha família no Rio de Janeiro, eu gastava 6 horas e meia de carro. 6 horas e meia, 7 horas, você atravessa do norte ao sul de Portugal. Sim. É o caminho Rio-São Paulo. Exatamente. É loucura, né? As referências, Sim. Tudo fica perto, no fim das contas, tudo fica perto. Então, procurar soluções um pouquinho mais afastadas do centro, né? Podem te gerar um respiro nesse período inicial, principalmente, ou não, às vezes não vale a pena eu continuar aqui pelo interior mesmo, supre as minhas necessidades e ok por isso. Então, e você, como você bem disse, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, eu estou em Braga, então Braga eu estou acima do Porto, ou seja, eu estou a 3 horas e meia de Lisboa e Sim. a 40 minutos do Porto, mais ou menos. A 1 hora da Espanha. Olha que loucura. Estou mais perto de Vigo do que de Lisboa. Sim, sim. Mas o que é curioso aqui? As regiões ao centro de Portugal, que é justamente Leiria, onde Leiria está, por exemplo, Leiria, Viseu, Aveiro, Coimbra, Sim. essas regiões são extremamente estratégicas para quem quer vir para Portugal. Porque você está simplesmente perto de tudo. Você está perto de tudo. Você está no meio do país. Metade para cima, metade para baixo, e você consegue se deslocar com toda tranquilidade. Porque, diferente da questão do transporte público em regiões mais afastadas, Portugal tem estradas maravilhosas, né? Maravilhosas, maravilhosas. Então você consegue se deslocar Sim. tranquilamente, né? A gente sempre está indo ou para Lisboa ou às vezes para Porto por alguns compromissos mesmo ali.
E assim, a estrada ela parece um tapete, né? Principalmente a autoestrada, porque você pega e você vai embora e você nem percebe, sabe? É muito tranquilo, a gente gosta muito de viajar pela autoestrada porque realmente vale a pena. As estradas são maravilhosas. Sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos dar um passo atrás aqui. Conta um pouquinho aí. Sei que você teve uma infância difícil, passou por alguns desafios lá quando você tinha 9 anos. Conta pra gente aí, o pessoal conhecer um pouquinho mais da sua história. É verdade, Fábio. Eu perdi minha mãe aos 9 anos, né? Na época eu tinha 9 e minha irmã tinha 2 anos. E minha mãe sofreu um acidente de carro e infelizmente ela veio a falecer. E aí eu fui criada pela minha avó materna, mãe da minha mãe, e também meu pai sempre nos deu ali de tudo e tal. E na época, né, como assim, é claro que ser criada por vó e vô é até mais mimado, né, do que pai e mãe ali, o pessoal fala. Mas é claro que a gente sente falta, né, dessa questão de ser criada, de ter ali a sua família reunida e tudo mais. Então, eu senti muito essa falta, sabe, durante a adolescência, durante ali, depois que eu perdi minha mãe. E aí, com isso, o meu sonho sempre foi ter a minha família, sabe? De ter ali a família reunida no almoço de domingo, de ter os meus filhos e a casa cheia e tudo. Então, com essa grande perda que eu tive, realmente eu tive esse sonho. O meu sonho ali não era ter nada assim, muita gente tem o sonho de ter uma faculdade, ter um diploma universitário, de ser médico e tal. E o meu sonho, claro que poderia ser alguma profissional ali, formada em alguma área, mas o meu sonho maior era ter a minha família, era ter o meu lar, a minha casa e tudo. E aí, graças a Deus, e eu sempre quis ser mãe de menino, né? E Deus foi tão bom que ele não me deu só um, ele me deu logo 3 meninos ali para suprir todos os meus sonhos ali e tudo. E aí, graças a Deus. Então, assim, hoje em dia, né, aqui em Portugal, a gente preza muito por isso. Todos os domingos, nós tomamos o café da manhã juntos, nós sentamos à mesa para almoçar juntos. E, assim, cada semana que a gente faz isso, parece que é a realização de um sonho que eu tô ali, sabe? Porque eles já gostam, eles já pedem, eles já acordam no domingo, mamãe, vamos fazer o nosso café da manhã, família. E aí reúne todo mundo, a gente senta à mesa e tudo. Então, eu sempre tive esse sonho, né? Então, por isso mesmo, também essa procura de proporcionar um futuro de vida melhor para eles. E nós encontramos isso aqui. Por mais que o nosso início tenha sido difícil demais aqui, não foi fácil. Nós passamos mesmo por necessidade de acordar ali algum dia, alguma manhã, e não ter uma fralda descartável para colocar no meu filho mais novo, que quando nós viemos ele tinha 1 ano e 6 meses. E não tinha fralda, e a gente ficou desesperado. Meu esposo saiu, vendeu na época, a gente tinha lá em casa aquele. Esqueci o nome daquele aquecedor de água, termoacumulador, se eu não me engano. Enfim, ele saiu, nós tínhamos dois, um que a gente usava e um que estava lá parado, e ele falou, Thaís, eu tenho que arrumar algum valor e achar algum jeito. E aí ele pegou aquilo, teve a ideia de pegar aquilo para vender e conseguiu comprar a fralda ali para o nosso filho. Teve um período também muito difícil que nós passamos aqui, que quando nós viemos do Brasil, o Marlon, meu esposo, ele veio com um tumor na face. Era um tumor benigno, só que ele crescia cada vez mais. E ele já estava na fila do CISREG no Brasil há 4 anos, aguardando essa cirurgia. E nunca obteve sucesso lá no Brasil. Quando nós chegamos aqui, aquele tumor ele foi crescendo de uma forma assim absurda, que ele ficou com o rosto mesmo deformado. E doía, e ele foi uma vez para as urgências. E lá o médico falou assim: não, você precisa operar isso urgente. Encaminhou ele para o Hospital Universitário de Coimbra, e dentro de 2 meses e meio, Fábio, ele fez todos os exames e realizou a cirurgia que já estava há 4 anos aguardando no Brasil. Então, assim, Portugal trouxe isso para a gente, que foi uma das maiores bênçãos que a gente teve. E aí, durante o período que ele operou, o que aconteceu? Nós não tínhamos 6 meses aqui. Ele, por mais que ele ficasse esse tempo de baixa, né, que é o atestado ali, ele não receberia nada do trabalho e nem eu, porque nós não tínhamos 6 meses aqui. E aí eu fiquei 15 dias de baixa médica por conta do motivo familiar, porque eu precisava cuidar das crianças, na época eu trabalhava num lar de idosos, e fiquei esses 15 dias. No próximo mês, eu só recebi metade no ordenado, só recebi 380 euros. E ele não recebeu nada, porque ele ficou mais de um mês sem trabalhar. Nesse mês, eu falei assim, meu Deus, o que vai ser da gente? Porque quando ele estava no hospital internado ainda para operar,
Eu acordei, fui fazer café, fui fazer o almoço, não tinha gás para a gente fazer nada com as crianças. Eles estavam de férias na época e eu falei, o que eu vou fazer? Eu fiquei desesperada. Ele no hospital, em Coimbra também, sozinho, eu com as crianças em casa, e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E como eu te falei, que nós tínhamos alguém aqui que poderia nos ajudar, e a pessoa nunca perguntou nada, nunca perguntou, as crianças estão precisando de um leite, vocês estão precisando de algo, sabe? Nada, nada. Então, por isso que eu falo que a gente não pode vir esperando a ajuda de alguém. Tem que fazer o seu planejamento, tem que fazer a sua pesquisa, planejamento financeiro, para você chegar aqui e não ficar dependendo de ninguém, você seguir a sua vida, sabe? E ali, na época, nós fomos ajudados por um português, que era amigo do meu esposo, ele contou a situação que nós estávamos em casa, sem gás, para fazer comida e tudo, e ele mesmo foi lá e fez tudo, e hoje em dia é um dos nossos melhores amigos aqui da família. Então, para você ver que muitas das vezes a gente também não precisa esperar a ajuda de alguém mais próximo, porque alguém que nem é nada nosso, sabe, uma pessoa que não tem parentesco nenhum, ela vem e nos ajuda, independente da nacionalidade, sabe? Então, a gente teve muitas experiências também muito boas com pessoas aqui, com portugueses, que nos ajudaram muito nesse período, tanto com as crianças, comigo, e realmente, tanto o senhorio da casa, quando soube da situação do meu esposo, ele mesmo não quis que nós pagássemos o arrendamento. Ele falou, não, vocês não vão pagar, não precisa, pode deixar, mês que vem a gente já vê o próximo mês. Então, assim, foi ali que eu consegui perceber o quanto Deus estava sendo bom conosco, porque nós não desistimos, né? Porque tem isso também, a gente persistiu, falou, não, vamos enfrentar o que tiver que enfrentar. Então, é para a gente perceber também que muitas das vezes pessoas que nem nos conhecem, pessoas desconhecidas e que não são próximas, tentam nos ajudar do que pessoas que já estão aqui e pessoas que são parentes, né? Então, é muito difícil. Foi um período difícil demais, mas graças a Deus passou. Você vê que a empatia, a compaixão, ela não tem a ver com nacionalidade, não tem a ver com grau familiar, não tem nada a ver com isso. É do ser humano. Exato. É do ser humano. E vai ter gente desconhecida que vai chegar e vai entrar na nossa vida, vai fazer toda a diferença na nossa vida, e vai ter gente que vai estar ali do lado e não vai mover uma palha. Exatamente. Né? Mas o que você disse é fantástico. Ninguém pode fazer um planejamento financeiro esperando algo de alguém. Não pode terceirizar a responsabilidade. Não. Né? Tem que ser da própria pessoa, da própria família, porque e o principal, né? Você bem disse, poxa, é uma questão dele de saúde gravíssima, mas contar com imprevistos. Na medida do possível, né? A dele não era uma coisa extraordinária, mas é muito importante você botar na tua conta lá remédio, sabe? Aquela coisa que a gente não coloca na conta é importante. Coloca os básicos, luz, água, mercado. E esquece que pode ter coisas extras, imprevistos, de saúde, doença e tudo. Exato. Então, fazer essa conta, sempre tentando jogar um pouquinho para cima, é segurança para a própria pessoa, né? E é muito legal isso que você está falando, porque isso quebra muitas narrativas tristes que a gente acaba ouvindo das pessoas, que o português é malvadão, que o português não está nem aí para ninguém, que o português odeia brasileiro. Isso é mentira. Existem pessoas que são assim. Ponto. Mas a gente não pode taxar um país inteiro de racista ou de xenofóbico ou de não sei o quê. É um absurdo. A gente taxar uma nação inteira, 9, 10 milhões de habitantes, falando que todo mundo é igual. Isso é reduzir demais o debate, né? É generalizar de uma forma absurda que não é real. Quantas pessoas boas, tem muito português bom demais, né? E é isso que você falou, vira amigo pro resto da vida. Vira amigo pro resto da vida. É o que eu falo. Eles aqui, parece que eles são mais fechados que nós, né? Mas experiência própria. Experiência própria. Quando você faz amizade, cara, já era. Ele te convida para sua casa, ele vira melhor amigo e ele confia, porque eles aqui são muitas palavras, né, Fábio? Então, assim, se é aquilo que eles falaram, é aquilo que eles falaram até o fim. Então, a gente foi muito ajudado por portugueses, sabe? Muito, muito mesmo. E é o que você falou também. Independe da nacionalidade. Isso vai da própria pessoa, do caráter da pessoa e não de nacionalidade, realmente.
Uhum. Não, fantástico, fantástico. Muito legal. E aí, mais um detalhe, né? A saúde pública, né? Porque você estava na expectativa 4 anos para fazer seu marido, né? Fazer uma cirurgia. Em 2 meses você conseguiu em Portugal. Que loucura. Exatamente. E nós já tínhamos lá, a gente já estava tantos anos esperando, que a gente já tinha consultado o valor de uma cirurgia particular, e era 70 mil reais. Então, assim, inviável, impossível para nós. E chegar aqui e, nossa, assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa vida aqui. Porque a gente não esperava mesmo. Tem muitas pessoas que falam da saúde, eu também já tive algumas experiências que não foram tão boas, de muitas horas aguardando para ser atendida, mas a gente não pode, é o que você sempre está falando aí também, generalizar, sabe? Algumas experiências não são boas, algumas são ruins, mas a gente tem que parar para analisar que não existe lugar perfeito no mundo. Perfeito ao céu, não tem jeito. Não tem como. Algum lugar vai ter ali alguma coisa de ruim, alguma coisa que vai servir de experiência. Então, eu levo comigo essa experiência de que a gente estava ali numa fila aguardando há 4 anos para ele ser operado e ele não conseguiu, e chegando aqui, e detalhe, Fábio, sem ele ter o número de utente definitivo. Ele só tinha o provisório, que o provisório você não consegue nada, assim, você não consegue ter médico de família, você não consegue ser encaminhado, você não consegue desconto em medicamentos, nada. E ele, com o utente provisório, ele conseguiu até realizar uma cirurgia. Então, primeiramente eu falo que é Deus, é um milagre, assim, porque a gente sabe que é muito difícil, mas é para as pessoas também perceberem que não é só coisas ruins, sabe? Tem o seu lado bom também, é prós e contras em todos os lugares do mundo. Sim. Número de utente, para quem não sabe, né, que está assistindo aqui, seria equivalente ao número do SUS, né? Como Sim, se fosse o número de saúde, né? Para utilização em exato. saúde. Então, aqui em Portugal, você tem esse número para conseguir, às vezes, medicamento mais barato, um outro benefício para algum tipo de cirurgia, alguma coisa assim. Então, Exatamente. é um número específico que cada pessoa tem um número, né? E eu estava me ligando aqui numa coisa, quando você falou a data da sua chegada em Portugal, foi em outubro de 2021. Eu vim a Portugal em setembro de 2021, que foi logo depois. Na verdade, eu vim em outubro também. Eu vim em outubro, que foi logo quando abriu o espaço aéreo. E o espaço aéreo abriu em setembro e eu vim em outubro também. Curiosamente. E detalhe, por quê? Quando nós compramos a nossa passagem, nós compramos no final de julho, né? 3 meses ali antes. E as fronteiras ainda estavam fechadas. E eu falei assim: não, nós vamos comprar. E o Marlon falou, mas para quando e tal? Porque estava previsto, a gente acompanhando o noticiário, que eles abririam para o final do ano, por conta de Natal, Ano Novo e tudo. E eu falei assim: não, nós vamos comprar para outubro. E o Marlon, como assim? A gente vai perder dinheiro? Outubro não vai estar aberto. Falei, vai estar aberto. Confia que vai estar aberto. E aí compramos para outubro e com as fronteiras fechadas. Ou seja, a gente foi ali pela fé. Pela fé mesmo. O presidente, o Marcelo, ele foi ao Brasil para o 7 de setembro de 2021 e ele assinou lá, na época era o Bolsonaro o presidente, assinou alguma coisa lá com o Bolsonaro falando que ia abrir de novo o espaço aéreo. Só que assim, todo mundo no avião de máscara, de Covid, né? Aquele tudo. Né? Que chamava, né? Cartão, sim, nós viemos com teste PCR, tudo. Isso. Aquele negócio no nariz, meu Deus. Não. E para voltar também tinha que fazer. Eu vim a passeio, no caso, né? Sim. Eu vim a turismo a trabalho. Mas eu tive que fazer para voltar. Ai, caramba, que agonia que era aquele. Uma sensação horrível. Meu Deus, que nervoso. Aí eu me liguei, a gente veio praticamente na mesma época, então. Que legal. E aí, vocês conseguem se adaptar, as coisas começam a acontecer e você toma uma decisão, que é se tornar uma influenciadora. Onde que veio essa ideia aí de você virar essa chave para ajudar outras pessoas, né? Exato. Quando eu ainda trabalhava no lar de idosos, né? Eu já era técnica de enfermagem no Brasil há 12 anos, então, como eu já tinha uma certa experiência, tive ali uma prioridade para conseguir um emprego no lar de idosos. Então, basicamente, era a mesma área que eu trabalhei, que era a área da saúde. E ali eu comecei a compartilhar o nosso dia a dia, porque era muita gente perguntando sobre isso. Na época, quando eu comecei a compartilhar, eu tinha 1.440 seguidores apenas.
Só que era muita gente todos os dias. Mostra as crianças, como está sendo a escola, do que você está trabalhando aí. E aí eu comecei a compartilhar, bem tímida e tudo, porque as pessoas já falam assim, agora virou blogueira. Porque as pessoas falam assim, né? E não é você compartilhar para você ajudar outras pessoas, tirar dúvidas e tudo, dar dicas. E como eu sempre, assim, eu fui uma pessoa sempre que simpática, que gosta de falar e gosta de conversar, por mais que tenha começado bem tímida por conta de aparecer ali para muita gente, eu fui perdendo essa timidez ali. E ali comecei a colocar vídeos e tudo, e fui entendendo que para a gente crescer cada vez mais no Instagram, para alcançar mais pessoas através dos vídeos, dos Reels, né? E eu nunca tinha feito curso ali. E quando eu fui fazendo esse curso sobre Instagram e tudo, quando eu fui fazendo esses conteúdos através do formato de Reels, que foi tendo cada vez mais visualizações e crescimento e tudo, eu falei assim, esse é o caminho. E fui ali fazendo, traçando, pesquisando, fazendo essas pesquisas ali tudo sozinha e mostrando cada vez mais a nossa rotina aqui e o nosso dia a dia. E com isso, o Instagram foi crescendo, foi chegando várias parcerias, várias propostas de parcerias, de publicidade, divulgação e tudo. E foi uma forma de eu tirar essa renda extra através ali de trabalhar na internet. E ali comecei. A minha primeira parceria foi com uma agência de viagens, na época, eu indicava as passagens, porque já tinha cada vez mais pessoas querendo vir para Portugal com família e tudo. Então, como eu mostrava minha rotina de família, a maior parte do meu público é família, né? Famílias que querem imigrar para Portugal. E aí comecei e indicava essa agência de viagem, depois foi parceria com coisas daqui mesmo de Portugal, com produtos, com lojas e tudo. E aí foi crescendo cada vez mais o Instagram. E depois, assim, meses depois, eu recebi uma proposta para, ao invés de ser apenas uma indicadora de passagens aéreas, para que eu me tornasse uma agente de viagens. Ou seja, eu mesma atenderia os meus próprios clientes. E ali eu falei assim, meu Deus, será que é possível e tudo? E aceitei e agarrei essa oportunidade. E fiquei durante 9 meses conciliando o trabalho na internet como influenciadora e também fiquei trabalhando como agente de viagens e trabalhava no lar de idosos. Então, assim, era muita coisa ao mesmo tempo. Exato. E pronto, e aí eu falei assim, acho que esse é o caminho, né? E muitas das vezes recebi propostas de só trabalhar no digital, Thaís, larga a CLT, você vai ver que é possível e tal, mas eu tive medo. Por quê? Porque medo do novo, sabe? Medo de no próximo mês, porque a gente não tem essa perspectiva de quanto que a gente vai ganhar trabalhando no digital. Então eu pensava assim, isso não é possível, eu não vou conseguir chegar a um ordenado mínimo, e eu tenho filhos, eu tenho arrendamento, a gente tem contas. E aí eu tive muito medo, e medo do que as pessoas iriam pensar. Por quê? Porque falam, né? Virou blogueira, trabalha com internet, não faz nada, porque as pessoas falam isso, que trabalhar com internet não é profissão. Eu coloco conteúdos lá e vem muitos comentários desse. Vocês estão aí trabalhando com a internet, ganhando euros, a troco de quê? Isso não é profissão, isso não é trabalho. E tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Então, o medo, ele me paralisou por muito tempo. E eu cheguei ao ponto de chegar numa exaustão mental por conta de ter todos esses trabalhos, de trazer conteúdos, de fazer cotação, atender os meus clientes e de trabalhar. Eu trabalhava à noite, no lar de idosos era só à noite. Por quê? Porque na época que eu cheguei aqui, eu não consegui creche para o meu filho, o bebezinho de 1 ano e 6 meses. Eu fiquei 1 ano na lista de espera da creche. Então, meu esposo trabalhava durante o dia, eu ficava com ele, e eu ia trabalhar à noite, e ele trabalhava durante o dia. Então, a gente ficou nessa pegada ali, nessa troca. E aí, eu cheguei num período, assim, de exaustão mental, que eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu só dormia 2, 3 horas por dia, durante esses 9 meses, para atender as cotações, para trazer conteúdos, para chegar à noite e já ir trabalhar no lar de idosos. E ali, foi 9 meses conciliando, quando eu dei um basta. E eu falei assim, não, eu vou vencer esse medo. Eu vou ser maior que ele, e eu vou parar de trabalhar na CLT, vou largar tudo e vou investir a trabalhar só no digital. Só trazendo conteúdos, fechando as publicidades, parcerias, continuei como agente de viagens, que até hoje, né, ainda sou, mas graças a Deus, depois de uma experiência, já tem 1 ano que eu tenho a minha própria franquia de agência de viagens. Então, de agente, eu me tornei dona de uma agência de viagens. Então, é com muita persistência, com muita determinação, você sempre pensar positivo, que as coisas vão acontecer para o bem,
Porque se a gente parar para verificar, todo mundo tem as adversidades, todo mundo tem problemas, mas a gente tem que vencer esses problemas, porque senão a gente não alcança nada na vida, sabe? E aí foi toda essa trajetória ali, e Deus tem abençoado cada vez mais, mas é muita persistência e determinação também. Cara, que legal. Poxa, que história fantástica. Superação, de conquista. Poxa, incrível, incrível mesmo a sua história que você está vivendo. Muita gente fala, né? Isso com certeza você já ouviu, as pessoas falando: quem vai para Portugal não vai ficar rico, por exemplo, né? Eu discordo disso, não que eu tenha ficado, mas eu discordo pelo seguinte: Portugal tem muitas carências, muitas carências. Eu digo aqui no sentido de desenvolvimento profissional, de negócio, de mentalidade de negócio, de escala de negócio. Agora, se a pessoa tiver um plano legal, tiver um projeto legal, tiver um produto legal, um serviço legal, poxa, ela consegue viver muito bem. Muito bem. E olha, veja, eu estou falando até de coisas simples. Eu tenho aqui perto da minha casa, que eles chamam muito de takeaway, né? Que é um restaurante ou, né, uma loja, e vende comida, a pessoa só pega e leva, não tem mesa para as pessoas sentarem e comerem no local, né? E é de brasileiros. E vive lotado. Lotado. Se eu chegar para essa pessoa e falar assim: com licença, é uma pergunta indiscreta aqui, mas quanto você ganha por mês? Com certeza ela está vivendo muito tranquilo. Tem muito trabalho, óbvio. Como qualquer empresa dá muito trabalho, como você falou. E quando você é empreendedor, o trabalho ele é mais ainda, né? Porque se você não fizer dar certo cada vez mais e escalar cada vez mais, seu negócio vai ficar ali estagnado. Sem sombra de dúvida. Perfeito, perfeito. Então, a pessoa, eu acho que ela precisa vir para cá com uma mentalidade aberta. Esse é o ponto. É um momento que eu vou trabalhar numa situação. Ok. Mas sempre vai pensar no próximo passo. Sempre tem que se preparar para o próximo passo. Veja, você começou lá trabalhando na sua área, depois você começou a fazer indicações, depois você se tornou dona. Franqueado é dono. Né? Então, e quantas outras coisas mais podem acontecer, podem ser positivas para as pessoas? E a sua base, né, as pessoas que estão ali assistindo você diariamente, confiam em você, né? Então é muito legal isso também, né? Para quem diz que não é nada, é muito importante, porque simplesmente você está ajudando com que centenas, milhares de famílias não tenham necessidade de passar por alguns desafios que você passou. Você já dá o caminho mais facilitado. Então, é simplesmente, poxa, muito legal mesmo, Thaís, muito legal a tua história. Foi um prazer gigante. Já estamos aqui quase 50 minutos de bate-papo, fluiu, rápido. Eu quero falar com você agora sobre futuro. O que você está pensando daqui para frente? Qual é a sua ideia? Qual é o seu projeto? Pode falar e ficar à vontade para passar para o pessoal. O que a Thaís está pensando daqui para frente? Então, Fábio, agora claro, cada vez mais ali a gente escalando no digital, né? Porque já vimos que o digital são N possibilidades. Hoje em dia, até mesmo se você tem uma empresa física, você precisa juntamente ali trabalhar também no digital, porque a internet tem tomado espaços cada vez maiores. Então, é onde que eu estou investindo cada vez mais no digital. Lançamos agora, hoje, mais precisamente, lançamos um método, que é o método LIS, Liberdade Internacional do Zero. Eu, juntamente com a minha sócia Ludmila, que é a minha sócia na agência de viagens, e também a Maria Eduarda, a minha sociedade ali com uma agência de marketing, né, que cuida das minhas redes sociais e tudo ali. Então, nós criamos esse método são 7 profissões no digital. Então, é influenciador para quem quer crescer nas redes sociais, alcançar ali com publicidades e parcerias e tudo. Também tem para tráfego pago, gestor de tráfego pago, tem para mentor. Então, assim, são 7 profissões que trabalham somente no digital. Então, alcançar cada vez mais e alavancar ali
escalar os nossos negócios, né? Então, a minha percepção do futuro é essa: escalar cada vez mais os meus negócios, mas somente mesmo dentro do digital, porque quem alcança essa liberdade geográfica sabe exatamente do que eu estou falando. Depois que você alcança a liberdade geográfica de você trabalhar de onde você estiver, nada mais te para. O mundo é o teu quintal, né? Exatamente. Hoje você está em Leiria, amanhã você está em outro lugar. Onde eu for, viajei para o Marrocos semana passada, uma viagem para comemorar aniversário de casamento e tudo, que inclusive foi também uma parceria para a gente pensar que cada vez mais as pessoas falam assim, trabalhar com internet não é profissão, mas é uma profissão, você faz essa troca de publicidade, de serviços ali, tudo. Então, fui para o Marrocos semana passada, estava lá no deserto do Saara trabalhando. Então, assim, para você ver que a liberdade geográfica, ela é libertadora. Quando você consegue, você se sente livre. Você não precisa estar dentro de 4 paredes. É claro que estou aqui, estou dentro do meu escritório. Mas eu posso ir no mercado, eu posso ir onde eu estiver e estar em atendimento o tempo todo. Isso é uma liberdade, assim... como é que eu vou dizer? É uma experiência única na vida. Mas que você alcança, não tem jeito. Nada mais para. É isso aí. Poxa, que legal, Thaís. Que legal. Thaís, pode passar para o pessoal suas redes sociais, o nome da sua empresa, para o pessoal poder te procurar, para fazer cotação lá das passagens. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Foi muito, muito, muito legal mesmo esse bate-papo com você. Que legal, que legal. O meu Instagram é Thaís Leal, é como tá aqui mesmo o nome, né? Tudo junto, Thaís Leal W. O W ali depois, Thaís Leal W. Vão me encontrar lá nas redes sociais, tem mais de 135 mil seguidores agora, e aí já vão logo me ver lá. E também eu tenho um canal no YouTube, Thaís Leal em Portugal, tem o TikTok, que é tudo Thaís Leal, só colocar Thaís Leal que já vai aparecer lá. E também temos a nossa agência de viagens, que é a franquia Voar Mais com Gold Ouro, né? Voar Mais com Gold, atendimento ouro, acompanhamento ali de excelência para os nossos clientes. E também ali nas minhas redes sociais você vai encontrar ali todos os serviços que eu faço, tudo certinho. Então, para parcerias, qualquer publicidade ali, só entrar no meu Instagram que a gente tem tudo ali. Muito bom mesmo. Thaís, parabéns pela tua história, por todas as conquistas que você teve até aqui. Desejo para você tudo de excelente mesmo, para você, para o seu esposo, para os seus filhos. Leiria, eu estou devendo uma visita a Leiria. Quando eu for... Agora já sabe, já avisa que a gente marca um café. Quando eu for, pode ter certeza que a gente vai se encontrar aí. E, pessoal, para você que assistiu a gente aqui até o fim, essa história é real, né? Essa é a história real. Muitas vezes você vai seguir um influencer, né? Você vai ver ali 1 minuto, 2 minutos de um Reels, de um vídeo ou um Stories, mas existe muito além. Existe uma vida de entrega, de dedicação, de esforço, de lágrimas, né? De dificuldades, mas vale a pena. Vale a pena, Thaís? Vale a pena, com certeza. Vale muito a pena. E assim, Fábio, principalmente, acima de tudo, ter a nossa mentalidade forte. Isso em qualquer área, em qualquer profissão, porque você pode trabalhar dentro de uma empresa e se você, por exemplo, for perseguido por algum outro funcionário, você tem que ter sua mentalidade forte. Trabalhar no digital é exatamente a mesma coisa. Eu recebo diversas críticas no direct, são comentários maldosos, comentários, assim, terríveis, que você fala assim, meu Deus, hoje em dia eu leio, não me importa exatamente nada. Por quê? Porque eu tenho a minha mentalidade formada de quem eu sou, de quantas pessoas eu incentivo e motivo todos os dias, e é isso que importa para mim. Então, o que essas pessoas comentam, o que essas pessoas falam, é só o que elas falam. Nada disso vai influenciar em nada na minha vida, e graças a Deus, Deus tem abençoado por isso, porque a gente não pode se importar com o que as pessoas falam sobre nós, né? É a gente ter a mentalidade forte, crescer e ser determinado que a gente consegue alcançar os nossos objetivos sempre. Sem dúvida. Diz muito mais a respeito sobre elas próprias do que sobre nós. Exato, exato. Muito bom, muito bom. Viu? Uma ótima forma de você aprender a lidar com hater ainda. É essa, né? É verdade. Muito bom. Thaís, muito obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado por você ter assistido aqui até o fim e até o próximo. Tchau, tudo de bom. Tchau, obrigado. Muito obrigada, Fábio. Tchau, tchau.